O peso das limitações mentais e o caminho para a liberdade. 1. O contexto moderno. Por que nos sentimos presos? A ilusão da liberdade em um mundo conectado. Como as redes sociais, comparações e pressões externas moldam nossa percepção de limitação. Exemplos reais. Histórias de pessoas que superaram barreiras mentais para alcançar grandes conquistas. A filosofia estoica como base para a transformação. Breve introdução ao estoicismo. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. Como os ensinamentos estoicos podem ser aplicados à vida moderna. Reflexão inicial. Você não controla o vento, mas ajusta as velas. 3. O que significa ser ilimitado? Definição de liberdade mental, emocional e financeira. A diferença entre viver e existir. O objetivo de uma vida plena. Chamada à ação. Porque este texto pode mudar sua perspectiva. Você quer levar o aprendizado do estoicismo para o próximo nível e transformar sua jornada de autodesenvolvimento? Agora, você pode se tornar membro do canal Sabedoria Estoica e desbloquear uma série de benefícios exclusivos. Benefícios. Para os membros, acesso antecipado aos vídeos, assista aos novos conteúdos antes de todo mundo. E-book exclusivo de presente. Receba gratuitamente o e-book A Arte de Viver, Virtudes Estoicas para um Propósito Maior, que explora as virtudes fundamentais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Este guia prático e inspirador ajudará você a enfrentar desafios com serenidade, alinhar suas ações com seus valores mais elevados e encontrar um propósito maior em sua vida. Emojis personalizados. Destaque-se nos comentários com emojis exclusivos, mostrando que você faz parte dessa comunidade dedicada ao crescimento pessoal. Apoie o crescimento do canal. Sua assinatura ajuda a expandir nossa mensagem, permitindo a criação de mais conteúdos valiosos sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. Sobre o e-book. O e-book A Arte de Viver é um mergulho profundo na filosofia estoica. Ele ensina como aplicar as virtudes estoicas na vida cotidiana para alcançar equilíbrio emocional, resiliência e uma vida com propósito. Prepare-se para desenvolver a sabedoria necessária para tomar decisões claras e conscientes. Cultivar coragem para enfrentar adversidades com confiança. Praticar temperança para encontrar equilíbrio e harmonia. Agir com justiça, promovendo relações mais saudáveis e significativas. Este livro é mais do que uma leitura. É um guia prático para viver com propósito e significado. Torne-se um membro hoje mesmo e comece sua transformação com o estoicismo. Clique no botão de adesão e faça parte dessa comunidade que busca sabedoria e excelência todos os dias. Capítulo 1. Rasgue o véu da ilusão. Construção das prisões mentais. Desde os primeiros anos de vida, somos moldados por narrativas que muitas vezes nos limitam antes mesmo de percebermos. Essas crenças limitantes são como correntes invisíveis que nos prendem a um padrão de pensamento restritivo. Elas não surgem do nada. São construídas ao longo do tempo por influências externas, como a sociedade, a cultura e a educação. Imagine uma criança que desde cedo ouve frases como "você nunca foi bom em matemática" ou "isso não é para pessoas como você". Com o tempo, essas palavras se transformam em verdades absolutas na mente dela. A criança cresce acreditando que suas habilidades estão limitadas, que certos sonhos estão fora de alcance e que falhar é algo inevitável. Essa é a forma mais cruel de prisão. Aquela que nem percebemos que estamos criando para nós mesmos. Mas aqui está o ponto crucial. Essas crenças não são imutáveis. Elas são apenas histórias que aceitamos como verdadeiras, sem questionar sua validade. E o primeiro passo para romper essas correntes mentais é reconhecer que elas existem. Como disse Epicteto, não são as coisas que nos perturbam,
mas a opinião que temos sobre elas. Em outras palavras, o mundo ao nosso redor pode ser desafiador, mas o maior obstáculo está dentro de nós, nossa interpretação da realidade. O papel da sociedade, cultura e educação. A sociedade moderna, com suas normas e expectativas, desempenha um papel fundamental na criação dessas narrativas negativas. Desde cedo, somos ensinados a seguir regras rígidas sobre o que é certo ou errado, possível ou impossível. A cultura em que crescemos também influencia profundamente nossas percepções. Por exemplo, em algumas culturas, o fracasso é visto como um sinal de fraqueza, enquanto em outras é celebrado como parte do processo de aprendizado. A educação, embora essencial, muitas vezes perpetua essas limitações. Professores e sistemas educacionais podem involuntariamente rotular alunos como bons ou ruins em determinadas áreas. Esses rótulos, mesmo que bem intencionados, podem ecoar por toda uma vida, definindo o que uma pessoa acredita ser capaz de alcançar. No entanto, é importante lembrar que essas narrativas não são verdades absolutas. Elas são construções humanas e, como tal, podem ser desconstruídas. O filósofo estoico Sêneca já nos alertava: não paramos de jogar porque envelhecemos, envelhecemos porque paramos de jogar. Isso significa que, independentemente da idade ou das circunstâncias, sempre temos o poder de reescrever nossa história. Exemplo prático: uma pessoa que decidiu questionar suas crenças. Vamos falar de Maria, uma mulher de 45 anos que sempre acreditou que era ruim com tecnologia. Durante anos, ela evitou aprender a usar novos aplicativos ou dispositivos, convencida de que seu cérebro simplesmente não funcionava dessa maneira. No trabalho, isso a colocava em desvantagem, pois muitas tarefas exigiam habilidades digitais básicas. Ela sentia que estava ficando para trás, mas sua crença limitante a impedia de tentar algo novo. Um dia, incentivada por um amigo, Maria decidiu dar um pequeno passo. Inscreveu-se em um curso básico de informática. No início, foi difícil. Ela cometeu erros, se frustrou e até pensou em desistir. Mas aos poucos, algo incrível aconteceu. Ela começou a perceber que não era incapaz, apenas precisava de prática. Com o tempo, Maria não só dominou as ferramentas tecnológicas, como também descobriu um novo hobby: criar conteúdo digital. Hoje ela administra um blog onde compartilha dicas de produtividade e tecnologia, algo que jamais teria imaginado possível há alguns anos. Esse exemplo ilustra um ponto essencial. Muitas vezes, nossas limitações não são reais, mas sim construções mentais que podemos desconstruir. Tudo começa com uma decisão consciente de questionar as narrativas que nos cercam e substituí-las por novas perspectivas. Reflexão final: quantas vezes você deixou de tentar algo porque alguém lhe disse que você não conseguiria? Quantos sonhos você adiou porque acreditou que já era tarde demais? Lembre-se, o véu da ilusão só tem poder sobre nós enquanto escolhemos acreditar nele. Quando decidimos rasgá-lo, descobrimos que o único limite que realmente existe é aquele que impomos a nós mesmos. E então, qual será o primeiro passo que você dará hoje para começar a desconstruir suas próprias crenças limitantes? Deixe sua resposta nos comentários e vamos juntos nessa jornada de transformação, desconstruindo as narrativas, o peso das histórias que contamos a nós mesmos. Agora que você já compreende como as prisões mentais são construídas ao longo da vida, é hora de desconstruir essas narrativas. Esse processo não é apenas sobre identificar o que está errado, mas também sobre substituir pensamentos limitantes por uma nova mentalidade que te empodere. Vamos explorar como fazer isso de forma prática e transformadora. Identifique suas crenças mais profundas,
Um exercício prático 22.17, 02/03/2025. Você já parou para pensar em quais crenças mais profundas moldam sua vida? Essas crenças muitas vezes estão enraizadas no subconsciente e surgem como vozes automáticas que nos dizem quem somos, o que podemos ou não alcançar. Elas podem ser frases como: eu nunca consigo terminar o que começo, não sou bom com números, as pessoas sempre me decepcionam. Essas afirmações negativas funcionam como programas internos que ditam suas ações e decisões. Mas aqui está o ponto crucial. Você pode reprogramar sua mente. O primeiro passo é trazer essas crenças à tona. Exercício prático. O diário das crenças. Pegue um caderno ou abra um documento em branco e responda às seguintes perguntas. Quais são as coisas que eu acredito sobre mim mesmo? Quais histórias me conto repetidamente sobre minha capacidade, meu valor ou meu futuro? Quando foi a última vez que essas crenças me impediram de agir ou me fizeram sentir inferior? Anote tudo sem julgamento. Este é um momento de autoconhecimento, não de crítica. Ao final desse exercício, você terá uma lista clara das crenças que precisam ser questionadas. Lembre-se, o que você escreve tem poder. Ao colocar essas ideias no papel, você começa a tirá-las do automático e as traz para o campo da consciência, onde podem ser analisadas e alteradas. Como substituir pensamentos negativos por afirmações positivas? Agora que você identificou suas crenças limitantes, é hora de substituí-las por novas narrativas que te fortaleçam. Isso não significa simplesmente repetir palavras bonitas na frente do espelho. É um processo consciente e intencional. Por que as afirmações positivas funcionam? Quando você repete algo com convicção, seu cérebro começa a aceitar essa ideia como verdadeira. É como plantar uma semente em um solo fértil. Com cuidado e consistência, ela cresce. A neurociência mostra que nosso cérebro é plástico, ou seja, ele pode se adaptar e mudar com base nas informações que recebe. Então, ao alimentar sua mente com pensamentos positivos, você está literalmente remodelando sua realidade. Passo a passo para criar afirmações poderosas. Seja específico. Evite frases genéricas como "sou incrível". Em vez disso, diga algo como "tenho a capacidade de aprender e dominar novas habilidades todos os dias". E use o presente. Formule suas afirmações como se já fossem verdadeiras. Por exemplo, eu sou disciplinado e organizo meu tempo com eficiência. Inclua a emoção. Sinta cada palavra enquanto a pronuncia. Diga com convicção, como se estivesse declarando algo inquestionável. Repita diariamente. Reserve alguns minutos pela manhã ou antes de dormir para repetir suas afirmações. Escrevê-las também ajuda a reforçar o impacto. Exemplo prático. Transformando uma crença limitante. Crença antiga. Eu não consigo economizar dinheiro. Nova afirmação. Estou aprendendo a gerenciar minhas finanças de forma inteligente e construtiva. Cada pequena escolha que faço hoje me aproxima da liberdade financeira. Perceba como a nova afirmação não ignora a realidade. Você ainda está aprendendo, mas traz uma perspectiva positiva e empoderadora. Essa mudança sutil faz toda a diferença. A importância de questionar tudo. Isso é verdade ou apenas uma história que aceitei? Quantas vezes você aceitou algo como verdade absoluta sem realmente questionar sua validade? Muitas das crenças que carregamos foram impostas por outras pessoas ou criadas em momentos de vulnerabilidade. Mas aqui está a verdade libertadora. Nem tudo o que pensamos é real. Os estoicos nos ensinam que devemos examinar nossos pensamentos com rigor. Epicteto disse certa vez: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que aquilo que consideramos um obstáculo pode, na verdade, ser apenas
uma interpretação equivocada da realidade. Perguntas poderosas para questionar suas crenças. Essa crença é baseada em fatos ou em suposições. Muitas vezes, nossas crenças negativas são construídas a partir de experiências isoladas ou generalizações exageradas. Por exemplo, se alguém lhe disse uma vez que você não era bom em algo, isso não define sua capacidade para sempre. Quem me ensinou isso? Essa pessoa tinha autoridade sobre minha vida? Reflita sobre as fontes das suas crenças. Foram seus pais, professores ou amigos? Eles tinham conhecimento suficiente para definir quem você é? 3. O que aconteceria se eu acreditasse no oposto? Imagine que, em vez de pensar, eu sou ruim em lidar com pessoas, você começasse a acreditar, tenho habilidades sociais que posso desenvolver ainda mais. Como isso mudaria sua postura e comportamento? Essa crença me serve ou me limita? Se algo não contribui para seu crescimento, é hora de deixá-lo para trás. Um exemplo real de transformação. Vamos voltar à história de Maria, que mencionamos anteriormente. Quando ela começou a questionar sua crença de que não conseguia aprender tecnologia, percebeu que isso era apenas uma história que havia aceitado sem evidências concretas. Ao substituir essa narrativa por "estou evoluindo a cada dia e expandindo minhas habilidades digitais", ela não só melhorou sua confiança, mas também começou a ver resultados tangíveis em sua vida. Reflexão final. O peso das narrativas. As histórias que contamos a nós mesmos têm o poder de nos aprisionar ou nos libertar. Quando você decide desconstruir suas crenças limitantes e substituí-las por novas narrativas positivas, está assumindo o controle de sua própria mente. Isso não é fácil, requer coragem, disciplina e autocompaixão. Mas lembre-se, cada pequeno passo conta. Então, eu te desafio. Pegue uma folha de papel agora mesmo e liste 3 crenças limitantes que você quer desconstruir. Ao lado de cada uma, escreva uma nova afirmação positiva que deseja cultivar. Compartilhe nos comentários qual foi a sua maior descoberta durante esse processo. Juntos, vamos criar uma comunidade de pessoas determinadas a rasgar o véu da ilusão e construir uma versão mais forte de si mesmas. E lembre-se, isso é verdade ou apenas uma história que aceitei? Essa pergunta simples pode ser a chave para desbloquear todo o seu potencial. Capítulo 2. A liberdade. Através da percepção, imagine um mundo onde nada externo pudesse abalar sua paz. Um lugar onde críticas, adversidades e até mesmo o caos ao seu redor perdessem o poder de te perturbar. Parece utópico? Não é. Essa é a essência do estoicismo, transformar sua mente em uma fortaleza impenetrável, não evitando os desafios, mas enfrentando-os com sabedoria e controle emocional. A liberdade que buscamos não está no mundo externo, mas na maneira como interpretamos e respondemos ao que acontece conosco. Como Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas interpretações delas. Essa simples, mas poderosa verdade tem o potencial de mudar completamente a forma como vivemos. Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas nossas interpretações delas. Essa frase de Epicteto é uma das mais profundas lições do estoicismo. Ela nos lembra que o sofrimento não vem diretamente dos eventos, mas sim de como escolhemos enxergá-los. Imagine 2 homens diante da mesma situação. Ambos perderam seus empregos. Um deles vê isso como o fim do mundo, enquanto o outro enxerga como uma oportunidade para reinventar sua carreira. O evento é o mesmo, mas as interpretações criam realidades completamente diferentes. O poder está nas suas mãos. Você pode escolher ver o mundo como uma série de obstáculos intransponíveis ou como uma sequência de desafios que podem ser transformados em aprendizado.
Quando você assume o controle de suas interpretações, assume também o controle de sua vida. Exercício prático. Reframe diário 1. No final de cada dia, reflita sobre um evento desafiador que aconteceu. Pergunte-se: como eu interpretei isso inicialmente? Foi uma reação automática baseada em emoções? 3. Agora, reinterpretando. A outra maneira de enxergar essa situação, o que posso aprender com isso? Escreva suas reflexões. Com o tempo, esse hábito treinará sua mente para ver além das aparências e encontrar significado até nos momentos mais difíceis. Exemplos históricos. Como líderes e visionários transformaram adversidades em oportunidades ao longo da história. Encontramos inúmeros exemplos de pessoas que transformaram adversidades aparentemente insuperáveis em degraus para o sucesso. Esses líderes e visionários não eram imunes ao sofrimento, mas aprenderam a interpretar seus desafios de maneira construtiva. Marco Aurélio governou Roma durante uma das épocas mais turbulentas do Império, enfrentando guerras, traições e até uma praga devastadora. Em vez de sucumbir ao caos, ele escreveu Meditações, um guia pessoal para manter a calma e a clareza em meio à adversidade. Para Marco Aurélio, cada dificuldade era uma oportunidade de fortalecer sua mente e caráter. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Quando questionado sobre suas falhas, ele respondeu: "Eu não falhei. Apenas descobri 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada." Sua capacidade de reinterpretar o fracasso como aprendizado foi o que o tornou um dos maiores inventores da história. Nelson Mandela passou 27 anos na prisão por lutar contra o apartheid na África do Sul. Em vez de se render ao ressentimento, ele usou esse tempo para refletir, crescer e planejar um futuro melhor para seu país. Ao sair da prisão, tornou-se um símbolo global de resistência e reconciliação. Esses exemplos mostram que a adversidade, por si só, não define nosso destino. É nossa interpretação dela que determina se vamos sucumbir ou prosperar. Prática diária. Refletir sobre eventos desafiadores e reinterpretá-los. Transformar sua percepção não é algo que acontece da noite para o dia. É um músculo que precisa ser exercitado diariamente. Aqui estão algumas práticas que você pode incorporar à sua rotina para desenvolver essa habilidade. Diário estoico. Todos os dias, dedique alguns minutos para escrever sobre os desafios que enfrentou. Para cada desafio, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso usar isso para crescer? Exemplo: se você teve um conflito no trabalho, em vez de focar na frustração, reflita sobre como isso pode ajudá-lo a melhorar suas habilidades de comunicação ou paciência. 2. Visualização negativa. Antes de enfrentar uma situação desafiadora, visualize o pior cenário possível. Pergunte-se: se isso acontecesse, como eu lidaria? O que posso fazer agora para me preparar? Essa prática ajuda a reduzir o medo do desconhecido e fortalece sua resiliência mental. 3. Reinterpretação. Consciente. Sempre que algo der errado, pause e respire. Em vez de reagir impulsivamente, pergunte-se: isso é realmente tão ruim quanto parece? Há algo positivo que posso extrair dessa experiência? Por exemplo, se você perdeu uma oportunidade importante, veja isso como uma chance de buscar algo ainda melhor ou de se preparar mais para o futuro. 4. Foco no que você pode controlar. Lembre-se de que muitas coisas estão fora do seu controle. O que você pode controlar é sua atitude e suas ações. Exemplo: se alguém te critica injustamente, em vez de se sentir ofendido, pergunte-se: essa crítica tem alguma validade? Posso usá-la para melhorar? Reflexão final. A liberdade está dentro de você. Liberdade através da percepção
Não é sobre negar as dificuldades ou fingir que elas não existem. É sobre reconhecer que você tem o poder de escolher como reagir a elas. Quando você entende que o mundo externo não tem poder sobre sua mente, a menos que você permita, você se liberta. Lembre-se, não são as coisas que nos perturbam, mas nossas interpretações delas. Essa simples mudança de perspectiva pode transformar sua vida. Comece hoje mesmo. Reflita sobre um desafio recente e tente reinterpretá-lo. Com o tempo, você perceberá que aquilo que antes parecia impossível de superar se tornará apenas mais um passo em sua jornada de crescimento. Então, qual será o primeiro desafio que você reinterpretará hoje? Compartilhe nos comentários e vamos juntos nessa jornada de transformação. Capítulo 2. Condicionando sua mente para a batalha diária 1. A guerra interna. O conflito entre desejo e disciplina por que procrastinar é tão fácil e como combatê-lo. Procrastinar é uma resposta natural do cérebro ao desconforto. Quando nos deparamos com tarefas desafiadoras ou incômodas, o cérebro busca alternativas mais prazerosas e imediatas, um mecanismo de sobrevivência que prioriza o conforto. No entanto, esse comportamento cria um ciclo vicioso. Quanto mais adiamos, mais ansiedade acumulamos, tornando ainda mais difícil começar. Para combater a procrastinação, precisamos reconhecer que ela não é um defeito moral, mas uma falha de planejamento. Estratégias como dividir grandes tarefas em passos menores, definir prazos claros e usar técnicas como a regra dos 5 segundos, agir antes que a mente encontre desculpas, podem ser transformadoras. Lembre-se, a disciplina não elimina o desejo pelo conforto, mas ensina você a escolher quando ceder a ele. A neurociência por trás dos hábitos. Como treinar seu cérebro para a disciplina? Os hábitos são construídos através de um loop neurológico composto por 3 elementos: gatilho, rotina e recompensa. Para criar novos hábitos, devemos associar comportamentos desejáveis a gatilhos específicos e garantir que eles sejam recompensados. Por exemplo, ao vincular a prática de exercícios físicos à primeira coisa que fazemos pela manhã, estamos criando um gatilho consistente. A recompensa pode ser algo simples, como a sensação de realização ou um café após o treino. Treinar o cérebro para a disciplina exige repetição. Assim como um músculo, quanto mais usamos certas conexões neurais, mais fortes elas se tornam. Portanto, comece pequeno e seja consistente. Cada pequena vitória reforça sua capacidade de resistir às tentações futuras. Pequenas vitórias, grandes resultados, o poder dos hábitos atômicos. Como pequenas ações diárias levam a mudanças monumentais. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, explica que mudanças significativas começam com ajustes quase imperceptíveis. Ao focar em melhorias de 1% ao dia, os resultados acumulados ao longo do tempo são extraordinários. Isso ocorre porque as pequenas ações criam uma base sólida para transformações maiores. Por exemplo, ler apenas 10 páginas por dia pode parecer insignificante, mas ao final do ano, isso equivale a cerca de 12 livros lidos. Da mesma forma, economizar R$10 diariamente pode gerar uma reserva financeira considerável em poucos meses. Esses hábitos minúsculos são fáceis de manter e, com o tempo, se tornam automáticos, liberando energia mental para outras áreas da vida. Exemplo: como alguém transformou sua saúde física e mental com apenas 5 minutos de meditação por dia. Imagine uma pessoa que decide dedicar apenas 5 minutos por dia à meditação guiada. No início, os benefícios podem parecer mínimos. Talvez ela perceba menos estresse ou maior clareza mental ocasionalmente. Com o tempo, no entanto, esses 5 minutos se expandem para sessões mais longas e os efeitos positivos se multiplicam.
Estudos mostram que a meditação regular melhora a concentração, reduz a ansiedade e fortalece a resiliência emocional. Esse exemplo ilustra como pequenas ações consistentes podem catalisar mudanças profundas. Treinando a mente. Como? Exercícios práticos para fortalecer a resiliência mental. Assim como um atleta desenvolve força física através de treinos regulares, podemos fortalecer nossa resiliência mental com práticas intencionais. Aqui estão alguns exercícios eficazes. Visualização negativa. Imagine cenários adversos e prepare-se mentalmente para enfrentá-los. Esse exercício ajuda a reduzir o impacto emocional quando dificuldades reais surgirem. Desafios deliberados. Exponha-se intencionalmente a situações desconfortáveis, como falar em público ou realizar uma tarefa fora da zona de conforto. Cada superação aumenta sua confiança. Diário de gratidão. Anote 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Essa prática reprograma o cérebro para focar no positivo, mesmo durante tempos difíceis. A importância de enfrentar desconfortos deliberadamente. O crescimento pessoal acontece na zona de desconforto. Quando escolhemos enfrentar desafios voluntariamente, estamos enviando uma mensagem poderosa ao nosso cérebro. Somos capazes de lidar com o que vier. Isso não significa buscar dor desnecessariamente, mas sim abraçar o desconforto inevitável como parte do processo de evolução. Um exemplo prático seria adotar a prática de tomar banhos frios. Embora inicialmente desagradável, essa experiência ensina o corpo e a mente a tolerar condições adversas, aumentando a capacidade de lidar com pressões externas. Ao incorporar esses momentos de desconforto controlado à sua rotina, você estará pavimentando o caminho para uma mente verdadeiramente resiliente. Reflexão. Final, condicionar sua mente para a batalha diária exige paciência, autocompaixão e comprometimento. Lembre-se de que cada escolha consciente, por menor que seja, contribui para moldar quem você se tornará. Não espere perfeição, busque progresso contínuo. E lembre-se, a disciplina não é sobre negar o prazer, mas sobre priorizar o que realmente importa. Quais pequenas ações você implementará hoje para condicionar sua mente? Compartilhe suas ideias nos comentários e vamos juntos nessa jornada rumo à excelência. Capítulo 3. Seja o arquiteto da sua mente 1. Construindo fundações sólidas. Como identificar e remover crenças limitantes. Muitas das barreiras que enfrentamos na vida não são externas, mas sim construídas dentro de nossas próprias mentes. Crenças como não sou bom o suficiente, isso nunca vai dar certo, ou eu não mereço isso, funcionam como correntes invisíveis que nos prendem ao passado ou à zona de conforto. Para se libertar dessas amarras, é essencial primeiro reconhecer que elas existem. O estoicismo oferece uma ferramenta poderosa para identificar essas crenças: a prática do autoexame. Todos os dias, reserve alguns minutos para refletir sobre seus pensamentos e ações. Pergunte-se: quais pensamentos me impediram de avançar hoje? Essas crenças são baseadas em fatos ou em medos? Uma vez identificadas as crenças limitantes, substitua-as por afirmações mais empoderadoras. Por exemplo, se você pensa, não consigo fazer isso, reafirme, vou tentar e aprender com cada passo. A repetição diária dessas novas crenças ajuda a reprogramar sua mente para ver possibilidades onde antes havia obstáculos. A prática da autocompaixão. Trate-se com gentileza enquanto reconstrói sua mentalidade. Reconstruir sua mentalidade não é um processo linear e erros fazem parte da jornada. A autocompaixão é fundamental nesse processo. Em vez de ser duro consigo mesmo quando falhar, trate-se com a mesma compaixão que ofereceria a um amigo. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio:
Você tem o poder de revogar suas opiniões e emoções negativas a qualquer momento. Práticas simples, como escrever 3 coisas pelas quais você se sente grato por si mesmo todos os dias, podem ajudar a cultivar autocompaixão. Essa atitude não apenas fortalece sua resiliência emocional, mas também cria uma base sólida para o crescimento contínuo. 2. Projetando seu futuro, visualização criativa. Imagine a versão ideal de si mesmo. Seja o arquiteto da sua mente e comece projetando o futuro que deseja. Visualizar a versão ideal de si mesmo é uma técnica poderosa usada por líderes, atletas e visionários. Feche os olhos e imagine vividamente como seria sua vida se você já tivesse alcançado seus objetivos. Como você se sentiria? Como agiria? Quais valores estariam presentes em suas escolhas? Ao visualizar essa versão ideal, você está programando sua mente para buscar comportamentos e oportunidades alinhados a esse futuro. O estoicismo nos lembra que o destino não é algo fixo, mas moldado pelas nossas escolhas diárias. Como Epicteto disse, não são as coisas que nos perturbam, mas nossas interpretações delas. Use essa sabedoria para reinterpretar desafios como degraus rumo à sua visão ideal, definindo metas claras e alinhadas aos seus valores. Metas sem propósito são como navios sem bússola. Para garantir que seus esforços estejam direcionados, defina metas claras e conectadas aos seus valores mais profundos. Por exemplo, se valoriza saúde e bem-estar, uma meta poderia ser praticar exercícios físicos 5 vezes por semana. Se valoriza relacionamentos, priorize momentos de qualidade com amigos e familiares. Divida suas metas em etapas menores e mensuráveis. Isso não apenas torna o progresso mais tangível, mas também reduz a sensação de sobrecarga. Lembre-se, pequenas vitórias diárias levam a transformações monumentais. 3. A arte do autocontrole. Como resistir às tentações diárias sem se sentir privado. O autocontrole é uma habilidade que pode ser desenvolvida, assim como um músculo. No entanto, muitas pessoas abandonam práticas de disciplina porque se sentem privadas. O segredo para evitar essa sensação é focar no que você ganha, em vez do que está abrindo mão. Por exemplo, ao resistir a uma guloseima, lembre-se dos benefícios de longo prazo: mais energia, melhor saúde e maior autoestima. O estoicismo ensina que devemos focar no que podemos controlar, nossas escolhas, e aceitar o que não podemos mudar. Quando você decide agir com disciplina, está fortalecendo sua capacidade de tomar decisões conscientes. Exemplo: como alguém economizou dinheiro ao adotar uma mentalidade de gratidão. Imagine alguém que estava constantemente gastando dinheiro em itens supérfluos, movido pelo desejo de ter mais. Ao adotar uma mentalidade de gratidão, ele começou a valorizar o que já tinha, em vez de buscar constantemente algo novo. Ele começou a registrar diariamente 3 coisas pelas quais era grato, como sua casa, sua saúde ou até mesmo pequenos luxos, como uma xícara de café pela manhã. Essa prática mudou sua perspectiva. Em vez de se sentir privado ao economizar, ele passou a enxergar cada centavo poupado como um investimento em seus sonhos futuros. Com o tempo, essa mentalidade o ajudou a poupar dinheiro suficiente para realizar um objetivo significativo, como viajar ou comprar uma casa. Reflexão final: ser o arquiteto da sua mente significa assumir o controle total sobre sua vida. Identifique e remova crenças limitantes, visualize seu futuro ideal e pratique o autocontrole diário. Lembre-se, a construção de uma mentalidade forte e resiliente é um processo contínuo, mas cada pequeno passo te aproxima da grandeza que você busca. Qual é a primeira crença limitante que você deseja eliminar? Ou qual meta clara você definirá para si mesmo hoje? Compartilhe nos comentários e vamos juntos nesta jornada de transformação.
Capítulo 4. Torne-se um mestre da resiliência. O peso das adversidades por que os desafios são inevitáveis e necessários para o crescimento. A vida, em sua essência, é um fluxo contínuo de mudanças e incertezas. Os desafios não são exceções. Eles são parte integrante da jornada humana. Como ensinava Marco Aurélio, a vida é feita de altos e baixos, e é exatamente nesses momentos de dificuldade que encontramos as maiores oportunidades para evoluir. Os obstáculos nos forçam a sair da zona de conforto, testam nossos limites e revelam nossa verdadeira força. Os estoicos viam os desafios como professores implacáveis. Epicteto afirmava que não são as coisas que nos afetam, mas a maneira como reagimos a elas. Isso significa que os problemas externos só têm poder sobre nós se permitirmos que eles controlem nossas emoções e ações. Quando aceitamos que os desafios são inevitáveis, começamos a enxergá-los como ferramentas para moldar nosso caráter e fortalecer nossa resiliência. A diferença entre sofrer e aprender com o sofrimento. O sofrimento por si só não tem significado intrínseco. É apenas uma energia bruta, como um bloco de pedra que pode ser esculpido em algo belo ou abandonado como entulho. A diferença está em como escolhemos interpretar e usar essa dor. Sofrer sem reflexão nos mantém presos ao passado, enquanto aprender com o sofrimento nos impulsiona para frente. Os estoicos praticavam o amor fati, amor ao destino, abraçando tanto o prazer quanto a dor como partes essenciais da vida. Ao transformar o sofrimento em aprendizado, cultivamos uma mentalidade que vê cada dificuldade como uma oportunidade para crescer. Como dizia Sêneca, o destino conduz quem o aceita, mas arrasta quem resiste. Transformando dor em força, exemplos históricos: Nelson Mandela, Thomas Edison e outros. Grandes figuras da história demonstraram que a dor, quando bem canalizada, pode se tornar combustível para realizações extraordinárias. Nelson Mandela passou décadas na prisão, enfrentando condições desumanas, mas usou esse tempo para refletir, planejar e fortalecer sua determinação. Quando finalmente foi libertado, ele emergiu não como vítima, mas como um símbolo global de resistência e reconciliação. Thomas Edison, por outro lado, falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. Em vez de ver essas falhas como derrotas, ele as encarava como passos rumo ao sucesso. Não fracassei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam, disse ele. Essa mentalidade de transformar fracassos em aprendizados é o que define os verdadeiros mestres da resiliência. Práticas diárias para cultivar resiliência. Para desenvolver resiliência, é necessário treinar a mente diariamente, assim como se treina o corpo. Aqui estão algumas práticas eficazes. Visualização negativa. Imagine cenários adversos e prepare-se emocionalmente para enfrentá-los. Essa técnica ajuda a reduzir o impacto emocional dos desafios reais. Gratidão diária. Mesmo nos momentos mais difíceis, encontre algo pelo que ser grato. Isso muda sua perspectiva e fortalece sua capacidade de enxergar o lado positivo. Autodisciplina. Faça pequenas escolhas diárias que desafiem sua vontade, como acordar cedo ou evitar distrações. Cada vitória pequena fortalece sua resiliência. 4. Meditação e reflexão. Reserve alguns minutos todos os dias para meditar sobre suas emoções e pensamentos. Isso ajuda a criar clareza mental e equilíbrio emocional. E aceitação versus resistência. Como aceitar o que não pode ser mudado e focar no que está sob seu controle. Uma das lições mais poderosas do estoicismo é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos.
Epicteto ensinava que devemos aceitar o que está fora de nosso alcance, como eventos externos, opiniões alheias ou condições climáticas, e concentrar toda a nossa energia no que está sob nosso controle, nossas escolhas, atitudes e reações. Aceitar não significa resignação passiva, mas sim reconhecer a realidade como ela é. Quando paramos de lutar contra o inevitável, liberamos energia mental para agir onde realmente importa. Por exemplo, se você perdeu um emprego, em vez de se consumir com raiva ou autopiedade, aceite a situação e foque em buscar novas oportunidades ou adquirir novas habilidades. A prática da aceitação como caminho para a paz interior. A aceitação também envolve reconhecer a impermanência de todas as coisas. Tanto o sofrimento quanto a alegria são passageiros. Quando entendemos isso, deixamos de nos apegar excessivamente aos momentos bons ou ruins. Isso nos permite viver no presente com sabedoria e graça, sem sermos dominados pelas circunstâncias. Ao longo dessa jornada, lembre-se das palavras de Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força. A verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher como responder à vida, independentemente das condições externas. Reflexão. Final, tornar-se um mestre da resiliência não é um destino, mas um processo contínuo. Cada desafio enfrentado, cada dor transformada em aprendizado, cada momento de aceitação consciente contribui para moldar uma mente inabalável. Lembre-se, os obstáculos não definem quem você é. O que define é como você escolhe reagir a eles. Qual é o maior desafio que você enfrenta hoje? Como pode transformá-lo em uma oportunidade para crescer? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e juntos continuaremos fortalecendo nossas mentes. Capítulo 5. Mate o sabotador interno 1. Identificando a voz negativa, como reconhecer quando sua mente está sabotando seus esforços. O sabotador interno é uma voz sutil, mas persistente, que sussurra dúvidas e reforça fraquezas. Ele age como um inimigo invisível, minando sua confiança e impedindo seu progresso. Reconhecer essa voz é o primeiro passo para neutralizá-la. Ela geralmente se manifesta em frases como: "Você não é bom o suficiente. Isso nunca vai dar certo. Por que tentar se você vai falhar?" Esses pensamentos automáticos surgem de crenças limitantes alimentadas por medo, comparação ou experiências passadas. Para identificar o sabotador, preste atenção aos momentos em que você hesita, procrastina ou desiste sem razão aparente. Essa voz não é uma verdade absoluta, é apenas um reflexo do seu medo. Exemplo: alguém que superou a síndrome do impostor. Imagine uma jovem profissional que, apesar de suas conquistas, constantemente se sentia como uma fraude. Sempre que recebia elogios ou promoções, ela pensava: logo vão descobrir que eu não mereço isso. Esse padrão de pensamento a impedia de avançar e aproveitar suas realizações. Ao reconhecer que esses pensamentos eram criações de sua mente e não verdades objetivas, ela começou a questioná-los. Cada vez que a voz negativa surgia, ela respondia: eu sou capaz. Minhas conquistas são resultado do meu esforço. Com o tempo, essa prática ajudou-a a silenciar o sabotador e abraçar sua competência. 2. Silenciando a autocrítica, técnicas para desarmar pensamentos negativos. A autocrítica é uma das armas mais poderosas do sabotador interno. Ela nos paralisa, fazendo-nos acreditar que nossos erros definem quem somos. Para desarmar esses pensamentos, experimente as seguintes técnicas. Reconhecimento consciente. Quando perceber um pensamento negativo, pare e pergunte: isso é realmente verdade? Ou é apenas uma interpretação baseada no medo? 2. Substituição positiva.
Troque pensamentos destrutivos por afirmações construtivas. Por exemplo, substitua "vou falhar" por "estou aprendendo e melhorando a cada dia". 3. Distância emocional. Trate seus pensamentos como observador. Em vez de dizer "sou um fracasso", diga "estou tendo o pensamento de que sou um fracasso". Isso ajuda a criar distância e reduzir o impacto emocional. A prática do diálogo interno positivo. Assim como Marco Aurélio escrevia suas meditações diárias, você pode treinar sua mente com um diálogo interno positivo. Comece o dia declarando intenções claras, como "hoje vou enfrentar meus desafios com coragem". E cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. Ao longo do dia, repita essas afirmações sempre que sentir dúvida ou medo. A repetição constante dessas palavras fortalece sua resiliência mental e enfraquece o sabotador. A coragem de agir apesar do medo, como enfrentar dúvidas e seguir em frente. O medo é natural, mas ele só se torna um obstáculo quando permite que controle suas ações. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em nossa capacidade de escolher como reagimos ao medo. Epicteto afirmava: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas". Para agir apesar do medo, siga estas etapas. Aceite o medo. Não tente ignorá-lo ou suprimi-lo. Reconheça que o medo é uma emoção natural e que todos os grandes realizadores o enfrentaram. Pequenos passos. Divida suas metas em ações menores e menos intimidadoras. Cada pequena vitória fortalece sua confiança. Foco na ação. Concentre-se no próximo passo, não no resultado final. Como dizia Sêneca, não devemos nos preocupar com o que está fora do nosso controle. Exemplo prático. Imagine alguém que sonha em abrir seu próprio negócio, mas tem medo de falhar. Em vez de se concentrar no cenário catastrófico de fracasso, ele decide tomar uma ação concreta. Pesquisar o mercado, criar um plano de negócios ou conversar com empreendedores experientes. Cada passo dado, mesmo que pequeno, diminui o peso do medo e aumenta a sensação de controle. Reflexão. Final, matar o sabotador interno não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo contínuo de autoconsciência, disciplina e coragem. Lembre-se, o sabotador só tem poder enquanto você permitir. Ao identificar suas vozes negativas, praticar o diálogo interno positivo e agir apesar do medo, você estará pavimentando o caminho para uma vida plena e realizada. Qual é a principal voz negativa que você precisa enfrentar hoje? Compartilhe nos comentários e vamos juntos nessa jornada de transformação. Capítulo 6. Desconstrua a dor e transforme-a em poder. A natureza da dor que sofremos e como usar isso a nosso favor. A dor é uma experiência universal, mas sua origem não está nos eventos externos, e sim na forma como os interpretamos. Os estoicos, como Epicteto, ensinavam que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Sofremos quando resistimos ao que é inevitável ou quando atribuímos significados negativos às nossas experiências. No entanto, a dor pode ser um poderoso professor se aprendermos a abraçá-la como parte do crescimento. A dor nos força a olhar para dentro, questionar nossas crenças e reconstruir nossa mentalidade. Ela nos desafia a encontrar força onde antes víamos fraqueza. Em vez de fugir da dor, podemos usá-la como combustível para a transformação. Como Marco Aurélio escreveu, a vida é feita de altos e baixos, mas o que importa é como reagimos a eles. Exemplo, como alguém transformou uma perda pessoal em motivação para ajudar outras pessoas. Imagine alguém que perdeu um ente querido para uma doença rara. Inicialmente, essa pessoa foi consumida pela dor e pelo sentimento de injustiça. No entanto, com o tempo, ela decidiu canalizar sua dor em algo maior.
Fundou uma organização para apoiar outras famílias que enfrentavam a mesma situação, oferecendo recursos, apoio emocional e conscientização sobre a doença. Essa transformação não apenas trouxe propósito à sua vida, mas também criou um impacto positivo no mundo. A dor se tornou um trampolim para a grandeza. Amor fati, aceitando o destino como abraçar todas as experiências como parte do crescimento. O conceito de amor fati, amor ao destino, é central no estoicismo. Significa aceitar tudo o que a vida nos oferece, tanto o bom quanto o ruim, como parte essencial de nossa jornada. Não se trata de resignação passiva, mas de uma escolha consciente de ver cada experiência como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Quando praticamos o amor fati, deixamos de lutar contra o que não podemos controlar. Em vez disso, abraçamos a adversidade como um professor rigoroso, mas necessário. Como dizia Marco Aurélio, ame o seu destino, não importa qual forma ele tome, pois somente através da aceitação de cada momento é que você pode encontrar a verdadeira serenidade. Praticar o amor fati exige disciplina mental. Quando algo difícil acontece, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Ou como isso me prepara para ser mais forte? Essa mudança de perspectiva transforma a dor em poder. 3. Da dor à grandeza, passos práticos para transformar traumas em força. Aceite a realidade. O primeiro passo para transformar a dor é parar de resistir à realidade. Reconheça o que aconteceu sem negar ou minimizar. Lembre-se das palavras de Epicteto: não é o que acontece conosco que nos define, mas como respondemos. 2. Reinterprete a dor. Em vez de ver a dor como um obstáculo, enxergue-a como um convite para crescer. Pergunte-se: como essa experiência pode me tornar uma versão melhor de mim mesmo? 3. Expresse sua dor. Escrever sobre suas emoções pode ser terapêutico. Mantenha um diário onde registre seus pensamentos, sentimentos e reflexões. Isso ajuda a processar a dor e encontrar significado nela. Ajude outros. Uma das maneiras mais poderosas de transformar a dor é ajudar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Ao compartilhar sua história e oferecer apoio, você não apenas fortalece sua resiliência, mas também cria conexões significativas. Pratique a gratidão. Mesmo nas situações mais difíceis, busque algo pelo que ser grato. A gratidão muda sua perspectiva, permitindo que você veja a luz mesmo nas trevas. 6. Visualize o futuro. Imagine-se superando a dor e emergindo mais forte. A visualização positiva ajuda a criar uma mentalidade de esperança e determinação. Haja com propósito. Use sua dor como motivação para agir. Cada pequeno passo que você dá em direção a seus objetivos enfraquece o impacto da dor e fortalece sua resiliência. Exemplo prático: alguém que sofreu bullying na infância pode transformar essa experiência em força ao decidir se tornar um defensor contra o bullying. Ao compartilhar sua história e educar outros sobre os impactos emocionais do bullying, essa pessoa não apenas cura suas próprias feridas, mas também inspira mudanças positivas na sociedade. A dor inicial se torna um catalisador para a grandeza. Reflexão. Final: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Quando escolhemos enfrentar a dor com coragem e transformá-la em poder, descobrimos que ela não é nossa inimiga, mas uma aliada no caminho para a grandeza. Pratique o amor fati, reinterpretando cada experiência como parte de sua jornada de crescimento. Lembre-se, você tem o poder de transformar suas cicatrizes em forças. Qual é a dor que você precisa transformar hoje? Compartilhe nos comentários. E vamos juntos nesta jornada de transformação. Capítulo 7. Quebre o ciclo da mediocridade. O perigo da zona de conforto, como o conforto nos impede de crescer. A zona de conforto é uma armadilha sedutora.
Ela oferece a ilusão de segurança, mas na verdade nos prende em um ciclo de estagnação. Quando escolhemos permanecer onde tudo é previsível e seguro, estamos optando por um caminho que nos afasta do crescimento pessoal. Os estoicos alertavam constantemente sobre os perigos de viver no piloto automático. Marco Aurélio escreveu: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um." Essa frase é um chamado à ação, um lembrete de que o crescimento exige sair da inércia. O conforto pode ser um veneno lento. Ele nos faz aceitar menos do que somos capazes de alcançar, nos acostumando com o mínimo e nos convencendo de que isso é suficiente. No entanto, a vida não foi feita para ser vivida na mediocridade. A grandeza surge quando decidimos enfrentar o desconforto e buscar algo maior. Exemplo: alguém que saiu da rotina para perseguir seus sonhos. Imagine alguém que passou anos trabalhando em um emprego estável, mas sem paixão. Apesar da segurança financeira, sentia-se preso em uma rotina monótona. Um dia, decidiu que não poderia continuar vivendo apenas para pagar contas. Começou a dedicar seu tempo livre a aprender novas habilidades, como design gráfico, algo que sempre admirou. Após meses de esforço e sacrifício, conseguiu transformar esse hobby em uma carreira de sucesso. Ao sair da zona de conforto, essa pessoa descobriu um propósito maior e realizou seus sonhos. 2. A mentalidade de crescimento contínuo, porque nunca devemos parar de aprender e evoluir. O crescimento não tem fim. Assim como um rio que precisa fluir constantemente para evitar secar, nossa mente precisa de estímulos contínuos para se manter viva e ativa. Os estoicos defendiam que o aprendizado é uma jornada sem ponto final. Epicteto ensinava que não devemos nos preocupar com aquilo que está fora do nosso controle, mas sim com o que podemos moldar, nossa mente, nosso caráter e nossas ações. Quando paramos de aprender, corremos o risco de nos tornarmos obsoletos. A vida é dinâmica, e aqueles que prosperam são os que se adaptam e continuam evoluindo. A mentalidade de crescimento contínuo envolve curiosidade constante. Sempre. Busque aprender algo novo, seja através de livros, cursos ou experiências. Autocrítica construtiva. Avalie seus erros e use-os como oportunidades de aprendizado. Resiliência. Veja os desafios como parte do processo de crescimento, não como obstáculos insuperáveis. Exemplo prático: alguém que decide aprender um novo idioma aos 40 anos, mesmo sabendo que será um desafio. Esse compromisso não apenas expande suas habilidades, mas também fortalece sua confiança e abre portas para novas oportunidades. Superando o comodismo, estratégias para manter-se motivado a longo prazo. Superar o comodismo exige disciplina e consciência. Aqui estão algumas estratégias práticas para ajudá-lo a manter o foco e a motivação. Defina metas claras. Tenha objetivos específicos e mensuráveis. Isso ajuda a manter o foco e a direcionar seus esforços. Crie rotinas disciplinadas. Estabeleça hábitos diários que promovam crescimento, como ler 20 minutos por dia ou praticar exercícios físicos regularmente. 3. Visualize o futuro. Imagine-se alcançando suas metas. Essa visualização positiva fortalece sua determinação e te mantém motivado. Enfrente pequenos desafios. Diariamente, desafiar-se constantemente, mesmo em pequenas coisas, ajuda a construir resiliência e força mental. 5. Cultive relacionamentos inspiradores. Cerque-se de pessoas que compartilham sua visão de crescimento e que possam te motivar nos momentos difíceis. 6. Aceite o desconforto. Entenda que o crescimento acontece fora da zona de conforto. Abraçar o desconforto é essencial para superar o comodismo. Exemplo prático:
Imagine alguém que deseja melhorar sua saúde física. Em vez de esperar pelo momento perfeito para começar, decide fazer pequenas mudanças diárias, como caminhar 15 minutos por dia ou substituir refrigerantes por água. Esses pequenos passos ao longo do tempo criam uma transformação significativa. Reflexão. Afinal, quebrar o ciclo da mediocridade não é fácil, mas é essencial para quem deseja viver uma vida plena e realizada. O conforto pode parecer atrativo, mas ele nos mantém presos em um lugar onde o crescimento é impossível. Adotar uma mentalidade de crescimento contínuo e superar o comodismo são passos cruciais para alcançar a grandeza. Lembre-se, o destino pertence àqueles que não se rendem. Qual é o maior obstáculo que você precisa superar para sair da mediocridade? Compartilhe nos comentários e vamos juntos nesta jornada de transformação. Chegamos ao fim deste mergulho profundo em hábitos e práticas que podem transformar sua vida. Mas agora é a sua vez de agir. Lembre-se, a mudança começa com pequenas escolhas diárias. Você não precisa ser perfeito, apenas comprometido com o progresso. E aí, o que achou? Deixe nos comentários qual desses hábitos você vai colocar em prática hoje. Se este conteúdo fez sentido para você, aproveite para dar seu like. Isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que também estão buscando crescimento e transformação. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Assim, você estará sempre acompanhando os próximos passos dessa jornada rumo a uma vida mais forte, serena e significativa. Desafio do dia. Compartilhe este vídeo ou texto com alguém que você sabe que precisa dessa inspiração. Juntos somos mais fortes e sua recomendação pode fazer toda a diferença na vida de outra pessoa. Nos vemos no próximo conteúdo. Até lá, continue praticando esses hábitos, fortalecendo sua mente e construindo a vida que você realmente deseja. Você é capaz e o poder de mudar está nas suas mãos. Vamos juntos!